Estas são Conversas Fora de Moda, um podcast do Beat para perceber como o setor têxtil e a moda estão a ficar mais amigos do ambiente através da bioeconomia. Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso Conversas Fora de Moda. Nós estamos hoje aqui a começar um episódio muito interessante e que me entusiasma bastante, cujo tema é Viver com Menos, e para conversar comigo tenho a Ana Varela. Olá, Ana. Olá, Joana. Obrigada por teres aceito este convite, bem-vinda. E assim, a primeira pergunta que eu te vou fazer, que não é bem uma pergunta, é um convite a que te apresentes e expliques melhor a quem nos ouve quem és e o que fazes. Ok, claro que sim. Eu sou Ana Varela, sou atriz, sou ativista ambiental também. Há vários anos que tenho alterado o meu estilo de vida para tentar ser mais consciente nas minhas escolhas, nos meus comportamentos, nas minhas decisões, e passei também a partilhar isso com o mundo, primeiro através do meu blog Green Little Steps e agora através do livro Pequenos Passos para uma Vida Mais Sustentável. E este tema é um tema que é muito querido para mim em todas as áreas. Aqui falamos muito de moda, não é? Mas também na alimentação, numa casa mais eficiente, na mobilidade, de como interagimos com a comunidade. É um tema que me é muito querido. Boa, então, partindo de todos estes princípios, lembras-te como é que foi a primeira vez, ou qual foi a primeira vez em que tomaste consciência de que este era o rumo a seguir, ou de que era o rumo que te chamava? Qual foi o apelo? Se houve assim um momento decisivo em que isso aconteceu? Então, eu acho que não aconteceu para mim assim de um dia para o outro. Não houve um dia que eu acordei e disse hoje vou ser mais sustentável. Acho que foi assim uma progressão. Houve vários acontecimentos na minha vida que foram disputando esta consciência, não é? Eu acho que começou muito com o nascimento da minha primeira filha e para mim aconteceu muito primeiro através da alimentação. Eu lembro-me que quando fiz a introdução alimentar à Dalila, esta questão de que alimentos lhe dou, qual é a origem dos alimentos, onde é que são produzidos, como é que são produzidos, como é que chegam até nós, começou a ser uma questão muito presente, não é? Acho que todas as mães passam a ter uma maior consciência alimentar nesse momento, e acho que esse para mim foi assim a primeira pedrinha ali no caminho, sabes? E lembro-me que depois com a Alice, quando a minha filha mais nova nasceu, as minhas questões já eram outras, já eram onde é que guarda sopa, em embalagens de plástico. Depois percebi que o plástico, as embalagens de plástico podem libertar BPAs, que é o bisfenol A, para os alimentos, e que isso pode contagiá-los e que não são bons, esse bisfenol A não é bom para a saúde, exatamente. Então começou aquela questão do descartável, da poluição pelo plástico, de como alterar isso, o que fazer para evitar este plástico descartável, não é? Comecei a reutilizar muito mais, a procurar outro tipo de embalagens, a comprar a granel. Depois também havia muita questão de as minhas filhas nasceram sempre com uma pele tendência atópica, então havia muito esta questão de que detergentes usar, ou seja, para mim foi um caminho que não foi só comandado pela sustentabilidade e pelo impacto e a nossa pegada carbónica, mas também muito pela via da saúde. E estas ideias, para mim, estão muito interligadas, que não é só o que é bom para o ambiente, é também o que é para nós. O que é bom para nós, naturalmente, é bom para o ambiente. E se fizermos umas escolhas que privilegiem a nossa saúde e a ponham em primeiro lugar, o ambiente também vai ganhar com isso. Mas pronto, acho que esses foram assim os eventos que foram desenrolado tudo o resto. Depois a sustentabilidade é assim, não dá para pôr diques. Se tu começas a ser mais consciente na alimentação, não te vai passar ao lado o excesso de fast fashion e o desperdício e o impacto ambiental do desperdício na indústria da moda, ou vais-te preocupar com a forma como te moves. Então começa a alastrar a todas as áreas da tua vida. Sim, começa a contaminar, sem dúvida. Tu, enquanto atriz,
sentias de alguma forma um apelo, porque existe muito esta pressão, não é? Da imagem, não só quando estás em contexto laboral, não é? A gravar, por exemplo, uma novela, etc., mas também quando tens de ir a um evento ou quando tens compromissos de natureza profissional, existe sempre esta pressão para mais uma roupa e mais isto e mais aquilo e tens de levar. Tu sentias que isso também de alguma forma apelava a um tipo de consumo menos responsável, que a projeção, ou seja, tinhas alguma consciência que, por exemplo, a projeção dessa tua imagem também poderia influenciar de uma forma, às vezes errada, que não está muito alinhada com aquilo que pensas sobre a forma de consumir, ou isso foi só uma coisa que começou a acontecer mais aprofundadamente também a partir do momento em que te tornaste mãe? Eu acho que foi mais quando me tornei mãe do que antes. Não, claro que nós temos essa pressão social, acho que nós temos, como outras profissões também têm, não é? Porque eu acho que uma advogada também sente a pressão de que tem de estar sempre super formal e clássica, e o que é que, não sei bem o que é que significa, mas aquela ideia de que tem de ser super confiável, que tens de transparecer confiança e determinação, não é? Acho que há vários setores que lidam com essa pressão na forma como se vestem. Nós sim, sem dúvida, nunca foi uma grande preocupação, porque para eventos muito específicos eu faço muito por empréstimos. Tem sempre alguém, não é? Exato. Sim, ou sempre alguém, ou até quando não tenho empréstimos e está alguma coisa que está fora do meu guarda-roupa, eu normalmente ligo às minhas amigas: olha, lembrei-me que tens este conjunto, emprestas-me, ou seja, não é muito para aí, mas cada vez mais penso nisso, não é? Em todas as minhas escolhas são um bocadinho, as minhas e a todos nós, são um bocadinho um espelho do nosso estilo de vida, não é? Então, Sim. eu hoje em dia não me sinto mal de reutilizar um look num evento. Antigamente, se calhar, teria mais preocupação com isso. Mas hoje, se reutilizo um evento, um look, e se por acaso sou questionada sobre isso, é uma ótima oportunidade para eu espalhar esta mensagem da reutilização. Isso vê-se também já cada vez mais a acontecer lá fora. Já tens muitas atrizes, Hollywood, cinema francês, a reutilizar looks em red carpet, e isso já é visto com bons olhos. Eu acho que também estamos aqui já numa mudança em que realmente fazer diferente é preciso ter coragem, mas também é um manifesto, não é? Eu encaro isso assim. É uma oportunidade de mostrar que é cool, que pode ser cool, que é criativo na mesma, a reutilização, e não sempre esta coisa do comprar novo. Efetivamente, a minha profissão dá-me aqui uma visibilidade, não é? Uma montra, e se puder usar isso, seja através da moda, seja através de qualquer outra área para me manifestar em prol desta causa, claro que eu usarei. Mas não foi bem por aí que comecei, voltando à tua pergunta. Ok. De facto, a maternidade para ti foi então um momento em que é importante repensar. Tu achas que, de alguma forma, o cuidado, quando uma pessoa tem filhos para cuidar, cuida deles 24 horas por dia em 50 mil níveis diferentes? Portanto, o cuidado foi o teu portal de entrada para este questionamento sobre como cuidamos também do planeta, da nossa casa, daquilo que temos, como lhe prolongamos a vida, como olhamos para as coisas e pensamos, não, se calhar em vez de comprar isto agora porque me apetece imenso, vou esperar e depois compro já um bocado mais adaptado. Portanto, pensando assim numa espécie de longevidade dos produtos, mais do propriamente de uma fruição, não é? De um desejo. Não sei se ficou claro aquilo que eu te queria perguntar, se a ideia de cuidado depois acaba por contaminar tudo o resto, e se isso acontece apenas contigo a partir da maternidade, depois começa a estender-se a todas as áreas, como tu também dizias. Sim, eu acho que sim, porque a maternidade é assim uma coisa muito complexa que acontece nas nossas vidas, não é? Mas de alguma forma nós deixamos assim um bocadinho o nosso umbigo, o nosso centro umbilical,
e temos de estar lá para outro ser incondicionalmente. E é um amor tão profundo que nós queremos dar o melhor aos nossos filhos. Então este dar o melhor leva a um questionamento do que é o melhor, não é? E daí vêm as nossas escolhas. E eu acho que ao querer cuidar melhor das minhas filhas, ou oferecer-lhe as melhores soluções para a saúde delas, eu e qualquer mãe, como é óbvio, estou ao mesmo tempo a cuidar melhor do planeta, o que é interessante do ponto de vista da sustentabilidade, porque a noção de sustentabilidade é essa mesma, não é? É dar às gerações seguintes as mesmas condições, os mesmos recursos neste planeta ou melhores. Claro. Então acaba por ser assim um círculo e também acho ao contrário, acho que ao cuidarmos melhor do nosso planeta, estamos a cuidar de quem mais gostamos, porque ao vivermos num planeta mais saudável, com mais recursos, com mais condições, estamos a oferecer essas condições a quem está à nossa volta e de quem gostamos. Portanto, acho que na realidade tudo está interligado. Não podemos dizer que queremos o melhor para os nossos filhos e depois não pensar bem nas consequências que das nossas escolhas. Das nossas escolhas, ou se calhar podemos, mas estamos só a querer afunilar a nossa visão e não lidar com essas consequências, percebes? Acho que se passa muito isso, ou seja, percebemos que queremos o melhor para os nossos filhos, então talvez 10 pares de ténis sejam o melhor para os nossos filhos, mas será que é mesmo? Quais é que são as consequências desse meu consumo para o todo? É porque depois não podemos isolar-nos, não é? Porque nós somos a soma do todo. Claro. Então é tudo assim um micro ecossistema, micro não, bem macro ecossistema, em que cuidar do pouco é cuidar do muito e cuidar do todo é cuidar de cada um. Eu tenho muito esta ideia. Falavas aqui da ideia de macro. Uma das grandes questões com o estar a ser mais sustentável prende-se muito com a noção de escala, não é? Porque individualmente nós podemos fazer todos qualquer coisa, mas quando começamos a pensar na escala, e eu acho que tu abordas isso também no teu livro e no teu blog, quando pensamos na escala, depois há assim pessoas que sofrem de uma certa ansiedade, e isso também tem um impacto por vezes negativo, e há quem até se desmotiva um pouquinho e que afrouxa às vezes este rigor com que depois assumimos este tipo de compromissos, precisamente por causa disso, por causa desta macro escala e desta ideia de que nós estamos aqui a fazer estas coisas e que são gestos às vezes muito pequenos num contexto mais global. Isso de alguma forma, alguma vez foi uma questão para ti? Alguma vez te assustou? Alguma vez teve um impacto? Sim, eu confesso isso no meu livro, já sofri mais de eco-ansiedade do que sofro hoje. Acho que é muito, quando queres muito algo de bom para o planeta, neste caso, querias que se calhar toda a gente mudasse e toda a gente fizesse melhores escolhas e que os governos estivessem todos unidos e todos alinhados no sentido da sustentabilidade. E depois não vês isso acontecer. E não vês isso acontecer um ano, não vês acontecer isso 2 anos, 3, 4. E pode dar lugar a essa desmotivação. E muitas pessoas me dão esse argumento também para não começar a mudar o estilo de vida. Uhum. No entanto, eu tenho para mim que eu não posso mudar tudo o que está à minha volta, não posso resolver os problemas do mundo inteiro. A única coisa que eu posso fazer é o que está ao meu alcance. Exatamente. E isso já é muito, porque se eu fizer tudo o que está ao meu alcance, é muito. Não só porque altero todo o impacto ambiental que o meu estilo de vida e da minha família tem, como ainda tenho a oportunidade de contagiar quem está à minha volta e quem me observa. Além disso, acho que este argumento de mas eu não sou só no meio de tantas pessoas, não vale a pena, é marginal o meu impacto. Isso normalmente também é um discurso de desresponsabilização. Ou seja, é mais fácil, faça uma missão, eu responsabilizar-me já, do que dizer que vou mais devagar, ou vou um passo de cada vez, ou agora faço só isto e daqui a 2 ou 3 semanas ou um mês penso noutra coisa. Portanto,
eu normalmente alerto sempre, porque acho que é sempre uma desresponsabilização e acho que há sempre coisas que estão ao nosso alcance. E acho que se todos nós fizermos o que está ao nosso alcance, não é? A nossa esfera de influência, e se todos fizerem as suas esferas de influência, de repente há uma grande mudança em todo o mundo e é essa mudança que se quer neste momento. Tu, por acaso, tens alguma dificuldade em convencer ou, diria, aliciar quem te rodeia, as pessoas mais próximas, como tu já referiste e tão bem, que nas nossas esferas mais próximas é sempre onde é possível causar o maior impacto, nas tuas relações pessoais, porque às vezes também há sempre assim alguém, um primo, um tio, alguém que não quer, ou que acha chato, ou que diz que depois dá-me trabalho e que se perde conforto e que as coisas não são tão boas. Tens assim alguma história gira que nos possas contar de pessoas que tenhas angariado para este lado, não quer dizer que há certo ou errado, mas para este lado mais certo do estar a ser? Então, eu costumo sempre dizer que primeiro eu não quero convencer ninguém. E tenho para mim que a única forma talvez disso acontecer é se eu no meu dia a dia for o exemplo daquilo que eu quero ver no mundo. E tento sempre respeitar. Isto porquê? Porque eu percebi que se fizeres muita força para que as pessoas mudem, ou tentares convencer, ou apelar, ou estar sempre, digamos, a bater no ceguinho, isso afasta mais do que atrai. Então eu decidi para mim própria que eu vou fazer a minha parte e vou ser coerente e consistente entre aquilo que eu digo e aquilo que faço, vai estar alinhado, e depois vou usar isso como um grande argumento para quem está à minha volta ver que é possível. Eu tenho um exemplo tenho um exemplo perto de mim, que é a minha prima, mais velha do que eu, 10 anos. Temos uma ótima relação, temos ambas 2 filhas, passamos muito tempo juntas, as nossas filhas brincam umas com as outras. E eu mudei para a mobilidade elétrica há muitos anos, quando ainda era novidade e quando todas as pessoas ainda pensavam mais do que pensam agora que não era possível. E a minha prima dizia sempre, isso não é para mim, eu faço imensos quilómetros, é impossível para mim ter um carro elétrico. E eu ia sempre fazendo as minhas viagens ao Algarve, ao norte, de norte a sul, até fora de Portugal com um carro elétrico, mas ia só partilhando que isso era possível, quais eram as ferramentas que eu encontrei. Hoje em dia ela já experimentou e já mudou para a mobilidade elétrica e percebeu que era muito mais fácil do que ela pensava. Porquê? Porque eu também, com as minhas experiências, sem tentar impor demasiado, mas relatando as minhas experiências e as soluções que eu fui encontrando, levei-a a pelo menos abrir espaço para experimentar fazer diferente. E experimentou e viu que não era assim tão complicado. E sabe, isto acontece na sustentabilidade em geral. Como é uma mudança, implica uma mudança de hábito, de paradigma, do que estamos habituados, as pessoas acham que é sempre muito mais complicado do que aquilo que realmente é. Mas quando abrem essa hipótese, essa oportunidade, experimentam e percebem, isto afinal até simplifica a minha vida, até é bastante mais fácil, até é bastante mais económico, porque há muitos mitos em relação à sustentabilidade, não é? E agora, ainda bem que falas deste episódio, porque este episódio é muito bom. Como é fácil, no fim das contas, acabar por mudar aqui um bocadinho a nossa perspectiva individual sobre estas questões. Como é que isso acontece também no têxtil, ou seja, na tua percepção destas situações? Porque é mais fácil hoje em dia pensarmos que precisamos de comprar uma coisa do que olhar para aquilo que temos e dizer, não, mas eu não preciso comprar nada porque eu tenho tudo. Ou seja, aquilo que podemos inventar aqui uma estatística qualquer nossa, não é? Nós temos tudo aquilo que precisamos, eventualmente tudo o resto são adições, não é? São coisas que nós queremos adicionar.
tu consegues também ter este tipo de conversas com as tuas pessoas mais próximas relativamente a têxtil, a vestuário, a objetos, ou ainda encontras muita resistência? Não, eu acho que até no texto, eu acho que há soluções que são cada vez mais normais de acontecer. Por exemplo, quando ouço alguém a dizer preciso disto, eu, ok, então, em vez de olharmos só para comprar novo como a única solução, não é? E normalmente a mais cara, vamos ver que outras soluções é que temos. Então, a minha primeira questão é mesmo se preciso mesmo de comprar. Se chegar à conclusão 3 dias depois, que preciso mesmo de comprar, posso comprar em segunda mão? Logo a minha segunda pergunta. E isto reformula logo, porque eu ao comprar em segunda mão tenho várias hipóteses hoje em dia, com os vintage, como falei com o LX, tenho várias hipóteses. Posso pedir emprestado, posso alugar. Então normalmente o que acontece é que o mindset da população em geral não está virado para aí ainda, mas existem muitas outras opções antes de comprar novo. Posso reparar esta questão do tenho uma peça que é muito fixe, mas tem ali um problema, será que posso levar à costureira e resolver? Ou eu tinha umas calças que me ficavam muito bem, mas agora emagreci e não me estão tão bem, será que as posso ajustar? Ou seja, há aqui várias soluções e eu não acho, nem acho que seja talvez o sítio onde acho mais resistência. Acho que cada vez está mais, pelo menos na minha esfera, mais fácil de falar sobre estas questões, também com a Vinted chegou em grande, não é? Então agora até é cool. A minha filha mais velha compra roupa na Vinted e todas compram e é cool, não é? Já consigo comprar até mais peças do que conseguiria comprando novo. Eu acho que de repente torna-se até outras soluções como cool e que na realidade são mais ecológicas. E também fazer o upcycling também, ou a personalização da roupa, ou pegar numa coisa diferente e transformá-la. Também estou a fazer às vezes alguns exercícios desses com as minhas filhas. Então não acho que seja a maior das resistências e acho que é possível também educar aqui o consumidor no sentido de se afastar da fast fashion, não é? Que tem consequências gravíssimas no nosso planeta, e de olhar para o que já temos com outros olhos, não é? Porque a verdadeira sustentabilidade está no que já existe e é efetivamente para aí que temos de olhar. Um dos outros argumentos que também se utiliza muito nestas questões da sustentabilidade tem a ver com termos um estilo de vida diferenciado, termos mais tempo, pertencermos a esferas que à partida são mais privilegiadas. Tens conselhos também para quem tem de jogar com orçamentos mais reduzidos, para quem tem de trabalhar muito mais horas, para quem tem vidas com deslocações e migrações pendulares frequentes, ou seja, para quem às vezes a vida não é tão simpática? Eu entendo a tua questão, no entanto, eu não compreendo bem esta associação da sustentabilidade a um estilo de vida mais caro. Eu passo a explicar porquê. Porque ser mais sustentável ou mais consciente do ponto de vista ambiental não se trata de ter mais isto ou ter mais aquilo, é ao contrário, é ter menos. Ou seja, trata-se de recusar muitas vezes, de dizer não ao consumo que não é necessário, trata-se de reutilizar até à exaustão e depois também tratar todo o desperdício, reciclagem, compostagem, etc. E isso faz com que a tua fatura mensal diminua e não cresça. Eu vou-te dar um exemplo. A carne, o consumo de carne neste momento, e atenção, eu não sou defensora de que a solução para a humanidade é que todos nos tornemos vegetarianos ou veganos, muito pelo que não acho que tem de haver um equilíbrio. Mas a carne está caríssima. Quando tu optas por uma alimentação vegetariana, o teu consumo no supermercado, a tua fatura, reduz automaticamente. Se tu não comprares tanta roupa por mês e reutilizares a que já tens, ou reparares, ou pedires emprestado, trocares com amigas, etc., tu vais estar a reduzir o teu consumo
na roupa também, não é? O mesmo na casa de banho, se comprares, por exemplo, um shampoo sólido, ao invés de 2 embalagens de líquido, estás a reduzir o teu consumo também. Se poupares água, se poupares eletricidade para níveis adequados, estás a reduzir a tua fatura mensal. Portanto, há uma ideia errada que para ser sustentável eu tenho que ter um nível de vida elevado. Não é sustentabilidade, trata-se de usar os recursos que tu tens disponíveis, e um deles é o dinheiro, da forma mais eficiente possível. E há muito esta ideia que eu desmistifico. Aliás, não está no livro, mas está no blog, os artigos que eu fiz foi as minhas contas ao fim do mês e aquilo que eu poupei por ter um estilo de vida mais sustentável. E na altura ainda vivia em Lisboa, portanto as contas agora seriam outras, mas dava uma redução mensal de cerca de 300 euros. Não é brincadeira. Só com estas mudanças no estilo de vida. Mas infelizmente existe muito esta ideia de que ser sustentável é mais caro porque as coisas sustentáveis são mais caras. Talvez uma peça de roupa que é produzida de uma forma mais consciente, não é? Produzida em Portugal, numa pequena marca, com uma pequena coleção, com tecidos mais conscientes, talvez essa peça tenha um valor superior. Sim, mas eu só vou consumir essa peça, comprar novo, se eu não fizer todos os passos anteriores, que é reutilizar ao máximo o que eu tenho, reparar, comprar em segunda mão. Essa é a minha última hipótese. Comprar novo. É sempre a tua última escolha, não é? É a minha última escolha. Ser sustentável não é comprar as calças desta marca ou a t-shirt daquela ou ter a garrafa Y. Claro, podemos ter, mas também podemos reutilizar uma embalagem de vidro que ficou de uma polpa de tomate. Eu tenho amigas minhas que fazem isso, que não têm tantos recursos. Não precisa de comprar a garrafa reutilizável de 30 euros. Não é esse o verdadeiro mindset. O mindset da sustentabilidade é reduzir. Viver com menos. São muitos erros que agora também São muitos. Se juntaram aos tais 3, que agora já temos uma série de outros que também fazem parte da equação. Tu estás exposta a estas coisas, como estamos todos. Se de repente tens um grande desejo de consumo, como é que tu lidas com isso? Primeiro, deixo uma janela de 24 horas, pelo menos, para pensar se essa minha necessidade é mesmo uma necessidade que precisa de ser colmatada ou se é um impulso, e as compras por impulso normalmente nunca são muito acertadas, e também já tive compras por impulso na minha vida e nem gosto da sensação com que fico. Do género, comprei isto, não era nada do que eu queria e agora não tem utilidade e não gosto nada dessa sensação. E tento dar essa janela, e se realmente não conseguir comprar em segunda mão ou pedir emprestado ou encontrar uma solução em casa que não sendo exatamente aquilo que possa colmatar a mesma função, então sim, compro novo, e se comprar novo, então tento seguir aquelas minhas prioridades que são se é produzido localmente, ou seja, em Portugal, se é produzido de uma forma consciente, com materiais conscientes, então tento encontrar aí a solução, mas sim, também tenho desejo de consumo. Aliás, estava a dar o exemplo que o chocolate tem uma pegada carbónica considerável e eu consumo chocolate, não é? Sou um ser humano, de repente não sou um monstro que vive do sol, mas tento que as minhas escolhas sejam o mais conscientes possíveis e não venham de um sítio de inconsciência, do eu quero, tenho. E acho isto muito inconsciente e até infantil. É muito o comportamento que vemos nos nossos filhos, não é? Eu quero, tenho. E acho que nós já conseguimos pensar de outra forma. Eu quero, será que há condições para ter e qual é a melhor escolha? Nem sempre é fácil vivendo nós inseridos numa sociedade de consumo, não é? Numa sociedade toda ela virada para o consumo, em que o capital, de facto, acaba por ser quase uma espécie de religião dominante. Nem sempre é muito fácil resistir, explicar
explicar aos nossos pares, explicar, por exemplo, às crianças que não é necessário, ou que um casaco dá para o inverno inteiro, um par de botas também, etc, etc, etc. No entanto, existe aquela célebre frase da pessoa, da comparação, não sei se é uma frase ou é um pensamento, mas já li isso tantas vezes, de tantas formas, que uma pessoa com menos recursos, todas as estações frias compra umas botas, uma pessoa com mais recursos compra umas melhores que duram mais tempo. Um, as nossas escolhas têm peso, é um facto. O peso destas escolhas materializa-se naquelas que nós conseguimos dominar e nas que não, mas existem sempre alternativas. Tu, no teu percurso profissional, vais partilhando bons conselhos, especialmente pronto, naquilo que é o blog, o livro, as tuas intervenções, o teu papel como embaixadora BIT. Agora, tenho outra pergunta que é, no teu trabalho como atriz, é possível também implementar estas boas práticas de uma forma generalizada, ou em contextos profissionais ainda é difícil implementarmos estas escolhas? Ou esta forma de pensar, mais bem? Então, olha, vou-te dizer que a ideia de escrever o blog veio do meu local de trabalho. Ok. Isto porquê? Porque quando eu ia para estúdio e levava a minha garrafa de água reutilizável e recusava aquelas micro garrafinhas de plástico todas que eles nos oferecem no estúdio, as pessoas ficavam muito intrigadas. Quando eu há 10 anos atrás comecei a trabalhar os meus textos todos num tablet, as pessoas muito intrigadas ficaram. Quando eu levava os meus frutos secos para os snacks, entre cenas, para dentro dos frascos da compota que eu reutilizava, as pessoas mais curiosas ficavam. Quando eu recusava desmaquilhar com os discos de algodão e disse, eu desmaquilho-me em casa que tenho a minha toalha e o meu óleo e assim não tenho desperdício, as pessoas ficavam assim com um olhar muito estranho a olhar para mim. Ou seja, eu usei esta curiosidade das pessoas para também mostrar que é possível fazer diferente. E a verdade é que já perdi a conta ao número de colegas a quem mostrei como é que eu fazia no tablet para ir buscar os textos, sublinhá-los, trabalhá-los. Agora já existem imensas apps, na altura não haviam assim tantas, para trabalhar os textos, e já vejo muitos colegas a usar o tablet e a recusar aqueles guiões todos, novela então é uma loucura, de papel. Já vejo muitos colegas com garrafa reutilizável a não aceitar as garrafas de plástico. Nos estúdios, inclusive, agora já há uma solução para refill das nossas garrafas reutilizáveis, porque já perceberam que há muitas pessoas que já não querem compactuar com aquele lixo todo plástico. Eu lembro-me, por exemplo, quando estava a trabalhar na Plural, conseguimos, através de uma parceria com a Câmara Municipal de Loures, pôr a recolha seletiva a passar à porta do estúdio para que pudéssemos finalmente começar a reciclar. Ou seja, eu acho que esta mensagem, não muito por marteladas na cabeça, mas talvez sempre muito por exemplo, acompanhado desta explicação que tu falaste há bocado, acho que é sempre uma oportunidade para mostrar que é possível fazer diferente. Pois claro que temos de respeitar os processos das pessoas, e algumas vão mudar e outras não vão mudar, umas mais depressa e outras com mais entusiasmo do que outras. Mas acho que em qualquer sítio nós podemos sempre ousar fazer diferente e assumir essa mudança. Já é quase um manifesto, um ato revolucionário, mas que se acreditarmos mesmo, teremos todo o prazer em vestir essa camisola e a espalhar essa mensagem. Eu acho que é super possível. Foi através dessas perguntas e dessas explicações que eu percebi que se calhar tinha de começar a falar mais sobre sustentabilidade, porque haviam muitas pessoas curiosas e a tentar perceber como é que poderiam fazer melhor. Então eu comecei a partilhar. Curiosas e sem grandes manuais e assim, sem grandes mentorias, não é? Sim, sem grandes mentorias, às vezes é só, porque às vezes costumo dizer, nós conseguimos influenciar até num corredor de supermercado,
Porque eu no corredor de supermercado, por exemplo na fruta, se eu não estiver a pôr as minhas frutas e os legumes dentro de um saco de plástico descartável, eu estou a fazer diferente. Eu já vi muitas pessoas a olhar de lado, olha o que ela está a fazer, porque levei um saco de pano ou de rede, e então isto pode ficar na cabeça daquela pessoa e da próxima vez aquela pessoa vai pensar, e se eu em vez de fazer assim, fizesse como aquela menina que tinha o saco para levar a fruta? E eu acho que isto é sempre possível, não querendo mudar o mundo todo de uma só vez, acho que isso não é possível, mas fazendo exatamente aquilo que está ao nosso alcance. Pelo menos eu tento viver a coisa muito assim, porque senão também acho que posso pensar que não vale a pena ou que não faz sentido. Eu faço aquilo que acredito, acredito mesmo naquilo que faço. E se isso pode trazer às outras pessoas uma visão diferente, uma nova forma de fazer as coisas, então fico muito feliz que isso aconteça. E sentes de alguma forma que estás a perder alguma coisa com estes movimentos? Estas perguntas são todas para te provocar. Claro, já percebi. Eu não sinto que esteja a perder nada. Aliás, ganhei imenso. Finalmente consegui tomar a coragem de sair do centro de Lisboa, caótico e poluído, para um estilo de vida mais calmo, mais rodeado de natureza por todo lado. Acho que ganhei bastante com isso. Tenho mais tempo disponível e não estou só a tratar das coisas todas da casa, das imensas coisas da casa e dos imensos tupperwares e da imensa roupa e máquinas de roupa todas as semanas. Acho que ganhei mais tempo, mais qualidade de vida e que o que está à minha volta é aquilo que realmente interessa e é que realmente preciso. Portanto, não me provoques nada. Não, é só porque eu acho que é sempre importante arranjarmos uma forma também de partilhar estas coisas, de dizer estas coisas, de fazer estas coisas chegar a quem nos ouve e a quem procura também mais informação. A nossa conduta muitas vezes também acaba por ser uma das melhores formas de... Tu disseste isso tão bem, o dar o exemplo, este tipo de partilhas, pronto, são essenciais, por isso, se houver mais alguma coisa que tu tens imensa vontade de partilhar connosco, nós agradecemos. Eu acho que já terás dito quase tudo aquilo que é possível dizer, assim, numa conversa desta natureza. Sim, já que sim. Se quisermos saber mais informações, temos sempre o acesso ao teu livro, que continua disponível. Ele saiu... Agora, é novíssimo, 25 de setembro, portanto, acabou de sair. Ainda nem fez um mês, é um bebê. Não, é um bebê. Tenho sempre o livro, estou sempre disponível na minha conta de Instagram. Podem continuar a ler o blog também, se tiverem curiosidade. E é isso. Obrigada, muito obrigada pelo teu contributo. Obrigada por seres embaixadora BIT, porque... É um gosto. Muitas vezes as pessoas... Mas isso realmente consiste em quê? E a maior parte das vezes é tão simples como consiste em, ir partilhando de uma forma muito simples aquilo que... Os avanços que são oferecidos. E que parece que não é nada, mas que pode mudar de facto o mundo. E muito obrigada por teres tirado do teu tempo, dos teus dias muito calmos no campo, faz-te conta. Calmos, outros não tantos. Como é preciso, porque a gente precisa sempre de um bocadinho de agitação. Equilíbrio, exatamente. E até muito breve. Foi a Ana Obrigada, Joana. Muito obrigada. Nas nossas conversas fora de moda, nós voltamos no próximo episódio com mais algum tema de certeza que anda à volta de sustentabilidade. Até breve. Hoje ficamos por aqui nas Conversas Fora de Moda, o podcast do BIT. Com o apoio do PRR e da Next Generation EU, estamos a mudar o mundo através da bioeconomia no têxtil e vestuário. Da natureza de forma circular e sustentável para as pessoas. Fica a par de tudo nas redes sociais do BIT.